Então vamos, neste momento, com o nosso coração em sintonia, agradecendo essa oportunidade que recebemos de estarmos reunidos nesse campo fraterno, onde a Tua mensagem, Senhor, se faz escutar como uma canção bela a tocar nosso coração, renovando nossa alma, despertando cada vez mais nossa sensibilidade para os valores eternos. Seja a Tua luz uma chuva de bênçãos a tocar a cada um de nós, e assim nos ajudando a romper as amarras, as ilusões que trazemos do passado, rompendo também tudo aquilo que envolve o nosso ego inflado, movido, Senhor, por percepções equivocadas. Nos ajude a encontrar esse eixo que nos conecta com a nossa essência divina e compreender a Tua mensagem, colocando ela em nossas vidas, em todos os momentos da nossa trajetória. Pedimos o amparo amigo, os Teus mensageiros, a luz de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, nosso irmão Napoleão Laureano, Leonardo Correia, e em especial pedimos a assistência de Joana de Ângeles, para que todos esses companheiros possam nos envolver com a sua luz, trazendo as intuições necessárias conforme as nossas necessidades. E assim, em Teu nome, Senhor, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Muito bem, gente. Nós estamos, então, no item 3, hoje trabalhando os distúrbios coletivos, né? Dentro do que vocês puderam ler da proposta da Joana até aqui, não só no item de hoje, né, mas pensando nesse percurso que a gente está fazendo, desde o item 1, que é o mundo doente, passando pelas doenças contemporâneas, até chegar nos distúrbios coletivos. Quais são os fatores, hoje em dia, que eu acho assim, mais gritante, mais preocupante, enquanto distúrbios coletivos, enquanto questões que a gente enfrenta na atualidade? Estresse, ansiedade. Eu acho que uma desconexão de si mesmos, das suas essências, das verdades. Uhum. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, estou trazendo a ansiedade, a desconexão consigo mesmo, né? Os valores, eu acho, com a nossa essência. A desconexão com os nossos valores. Aqui a pessoa coloca também o suicídio, a Medo. depressão, a Medo. questão de ódio, racismo. Medo. A agressividade também. Medo. Sara, não te ouvi. O medo, sim. Medo. Então, claro, são questões que fazem parte, né, da nossa realidade, não só de hoje, mas atualmente alguns elementos desses acabam tomando uma proporção gigantesca na nossa vida, né? Então, não é só uma questão da quais os sintomas que percorrem a nossa dimensão psicológica, enquanto doenças e distúrbios que são mais comuns, mas o quanto isso nos afeta de maneira mais frequente e de maneira mais intensa nos dias de hoje, né? E a Joana vai trazer, eu acho que é no
não sei se é no Amor, Imbatível Amor, ou no Triunfo Pessoal, deixa eu ver aqui. Essa questão que estão começando a colocar aí sobre essa desconexão, né, que estão trazendo aí, e ela vai falar de uma coisa importante, que é a perda do si, né? Então, uma das questões que envolvem a nossa realidade, né, na medida que a gente foi realmente buscando uma sociedade cada vez mais materialista e mais desconectada com a espiritualidade, a gente vai realmente perdendo também essa conexão com o self, né? Com a nossa dimensão espiritual, e esse self vai sendo projetado fora da gente, né? Como a gente já viu antes, muito desse self é projetado no consumo, né? Na busca de satisfação material, na busca de processos que compensam cada vez mais um esvaziamento e uma falta desses valores, desse sentido que vocês colocaram aqui. E é interessante que Joana, comentando isso, ela vai dizer que um dos sintomas desse processo todo é a perda do humor, né? Isso é interessante ela comentar isso, porque realmente, do ponto de vista psicológico, uma das questões importantes que reflete a maturidade espiritual é o humor, né? Então, não só a questão de uma estabilidade do humor, né? Quer dizer, digamos assim, a gente tem 4 sinais de que a gente está amadurecendo psicologicamente. Um deles é uma maior tolerância à frustração, aos erros e fracassos, seja nosso em relação também ao nosso próximo. Um outro aspecto é o senso de identidade mais fortalecido, né? A gente poder realmente ter a gente vai construindo a nossa identidade e vamos criando uma base sólida, onde a gente possa realmente se constituir de maneira a poder se organizar e ter uma capacidade de poder ter autonomia, de ter nossas próprias opiniões, de poder estar centrado em nós mesmos e sentindo seguro. Então, um outro aspecto importante aí é a maior facilidade nas interações sociais também. Na medida que a gente vai amadurecendo psicologicamente, a gente vai construindo capacidade de estabelecer uma fluidez maior, né? Um recurso afetivos de como nos comportar, nos relacionar com os outros, mostrando, né, essa flexibilidade, uma capacidade de empatia e, ao mesmo tempo, de assertividade e uma preocupação menor também em relação ao que os outros pensam de nós. E um quarto item que reflete a nossa maturidade psicológica é justamente a estabilidade de humor, né? Uma pessoa que é muito instável de humor, né? Ela fica facilmente alterada, né? E a gente vê hoje em dia é muito comum os transtornos de humor, né? Principalmente o bipolar, que oscilam entre euforia e estado de depressão ou irritação, né? Então, essa mudança de humor é muito fácil da pessoa não conseguir ter uma estabilidade e ter respostas emocionais adequadas. Ele reflete uma questão psicológica
de fragilidade, ou de conflito, ou de imaturidade. E aí entra também o humor, né, gente? O humor é algo bem importante nisso, que a Joana vai tratar aqui no capítulo 7. Acho que é capítulo 7, não. Onde que ela vai tratar isso? Sim, é o capítulo 7, Tormentos Modernos. Isso. Ela vai tratar sobre exatamente essa questão da perda, então, né, da nossa capacidade de ter alegria, né, da ausência da alegria. Porque uma pessoa que tem humor, que é alegre, ela tem uma capacidade de enxergar além. Eu diria que de uma maneira, a alegria e o humor está muito perto da gratidão. Porque assim como na gratidão a gente consegue reconhecer o amor do Pai e ser grato a Ele, né? E se há gratidão, alegria também, porque a alegria é uma resposta emocional a essa consciência, né? Do amor dele e de nos relacionarmos de uma maneira a partir dessa percepção de que tudo move dentro da justiça, da misericórdia, do amor infinito do nosso Pai. Então, na medida que a gente começa a compreender isso, a nossa alma vai ficando mais leve. E a gente vai conseguindo brincar com as coisas, né? Ou mesmo rir de nós mesmos. A pessoa que consegue rir de si mesmo, das suas limitações, dificuldades, que consegue, de uma maneira, brincar, né? Porque a gente tem uma ideia equivocada que uma pessoa madura é uma pessoa séria, né? E claro que uma pessoa madura é uma pessoa séria, mas a gente tem essa ideia de seriedade, é como se fosse uma coisa fechada, sisuda, né? Aquela pessoa que... Então, a gente tem uma noção de maturidade como o arquétipo do Sênex, do velho, né? Do velho quase ranzinza, do Saturno, em oposição ao arquétipo da criança, né? Então, existem dois arquétipos aí. A da criança, que, por um lado, representa a fragilidade, a imaturidade, o infantilismo, mas, ao mesmo tempo, a criança representa o novo, a alegria, a esperança e a criatividade. E, de outro lado, nós temos o arquétipo do velho, que representa, por um lado, a sabedoria, a experiência vivida, a capacidade de tolerância, de uma visão alargada da realidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos o aspecto negativo do velho, que é o velho ranzinza, carcomido, cornificado, rígido, fechado, e de uma maneira preso, então, a preconceitos que ele vem trazendo ao longo da vida. Então, de uma maneira, a gente tem que integrar os dois arquétipos, né? O lado positivo de cada arquétipo. De um lado, nós temos, então, a dimensão da experiência, que nós vamos assimilando com o tempo, essa experiência vai sendo conquistada, à medida que a gente vai começando a digerir a vida, né? Na medida que a gente é afetado pela vida, a gente vai conseguir dialogar com ela, assimilando, né, os resultados da experiência, conquistando, assim, elementos preciosos para a nossa vida, que vão nos transformando ao longo do tempo, né? E vão nos dando uma capacidade cada vez maior de serenidade, de estabilidade, de uma certa capacidade de poder administrar nossa vida, assim por diante, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não consegue fazer isso, a gente vai construindo uma preocupação muito grande com a nossa imagem, né? Há um excesso de formalismo, né? E aí uma rigidez, né? E aí, de uma maneira, a gente acaba a gente vai se fechando. A gente vai perdendo a conexão, esse aspecto do arquétipo da criança, que é do brincar,
do se surpreender com a vida, de poder, de uma maneira, manter aquela alegria jovial da criança que não julga, que não critica, que é aberta, que é receptiva, que brinca, né? que é imaginativa. Então, esse aspecto da criança vai pressupor, então, um senso de humor, né? que rompe com esse lado sisudo, ranzinza, dessa pessoa que fica fechada, né? Chata, né? Presa nela mesma, e poder, de uma maneira, trabalhar essa dimensão do brincar, né? Do brincar, e daquelas pessoas que sabem, como eu falei para vocês, rir dos seus próprios defeitos, né? E que pode, às vezes, e mantém o bom humor nos piores momentos da sua vida, né? E a gente vê isso. O Kardec, na encarnação dele como John Hus, né? Que a gente sabe que ele foi o John Hus, que é um dos precursores da reforma religiosa no mundo, né? Foi político e religioso na antiga Boêmia, né? Que agora é a Tchecoslováquia. Ele foi morto na fogueira, né? Como herege. E amarrado na fogueira, ele mantinha um bom humor cantando canções populares, e teve tempo até de brincar com uma velhinha que veio juntar mais alguns gravetos na sua fogueira, né? E ele falou em latim, né? Ó Sancta Simplicitas, quer dizer, ó Santa Ingenuidade, né? Então, de uma maneira, assim, uma pessoa que está morrendo, e não é uma qualquer morte, é uma morte terrível, né? Ser morto na fogueira, e consegue manter a serenidade e ainda o bom humor a ponto de brincar com aquela situação trágica na sua vida. Então, essa questão da ausência da alegria, né? que começa a aparecer, né? Então, a Joana vai falando aqui que o humor torna-se cada vez mais chulo, mais agressivo. Daí entra a questão da agressividade, né? Que você estava falando, porque ela vai colocar que, na medida que a gente vai perdendo o senso do humor, a gente vai perdendo que isso equivale ao desaparecimento do sentido da vida, né? Dos seus objetivos e das suas metas, busca de realização. Então, a pessoa vai perdendo a razão, né, de ser feliz, né? Não tem mais razão para mim ter alegria no coração, não tem mais razão para mim poder me sentir feliz, leve, e rir, e ter um humor, um senso de amor feliz, alegre, e isso vai desaparecendo por uma atitude, então, azeda, porta fechada e muitas vezes irritadiça, que é um dos sintomas da depressão, porque às vezes a depressão não vem como um humor deprimido, às vezes ele vem como irritação também. Uma pessoa muito irritada, ela pode ser sintoma de depressão também, né? Então, se por um lado né, essa conquista do significado se dá por uma capacidade de ter crítica, de ter discernimento ante a verdade de Joana, e a coragem, né, de ser autêntico, né? Tudo isso está dentro dessa maturidade espiritual. Essa autenticidade representa também essa capacidade de poder administrar a tua vida e se relacionar de maneira tal que a gente não perde daí nem a alegria, nem a esperança, e mantém essa atitude jovial de alma, né? De uma alma que consegue ser leve, que consegue brincar, que consegue lidar com as situações difíceis da vida, né? Então, isso é um aspecto importante que Joana vai colocar aqui no Amor Imbatível ao Amor. Tá? Bem... Gelson, posso fazer uma pergunta? Claro, Mariana.
Porque, assim, eu fiquei surpresa de ver que o humor, né, ele é também, vamos dizer, um aspecto da maturidade psicológica, que geralmente você fala, né, aquele infantil, né, no meio de uma tragédia está fazendo humor. Mas até que ponto isso não é uma forma até de fugir do problema, de não enfrentar o problema? Não, é assim, Mariana. É uma boa pergunta, porque às vezes tu pode mascarar a depressão com... A gente vê pessoas que têm... A gente vê isso em história de certos humoristas, né? Que aprenderam a fazer o humor como uma forma de lidar com bullying, com uma base triste na sua vida, e o humor vem como uma compensação. Então, tu pode ter uma atitude de humor infantil, né? Um humor que seja de fuga, mas não é esse humor que a gente está falando, né? A gente tá falando porque realmente algumas pessoas podem ficar infantilizadas e usar da brincadeira e do humor como uma forma de não comprometimento, como uma forma de fuga, como uma forma de não se confrontar com a realidade, como uma forma de não se responsabilizar pela sua caminhada. Isso tudo pode ser também sintomatologizado, né, através de um humor infantil e superficial. Mas aqui a gente está falando de um outro tipo de humor, né, que reflete uma capacidade de manter uma alegria interna, né, né, e poder, de uma maneira, e tirar a tensão também, né, saber lidar com as tensões. Então, aí tem duas coisas: é a questão da medida, né, das coisas, né, e a serviço de que está aquele humor. Então, aqui está em jogo. Mas, realmente, o bom humor, eu não estou falando da palhaçada, eu não estou falando do infantilismo, mas o bom humor é realmente, do ponto de vista da psicologia, é um valor muito grande na psicologia, né? Vários autores de várias linhas da psicologia refletem o humor como sendo uma qualidade de maturidade psicológica. Assim, dá para citar vários autores que falam sobre isso, né? Então, realmente é algo importante, né? Porque, de uma maneira, quando a gente cultiva o bom humor, a gente mantém a nossa saúde do espírito, assim como a saúde orgânica. Porque o bom humor ele reduz a tensão muscular e estimula a produção de endorfina, que é responsável pelo alívio da dor e pela também estimulação sensorial. Então, de uma maneira, o humor acaba sendo essencial à nossa vida, né? E, de uma maneira, o humor também fala de um fluxo criativo, de poder lidar com o problema de maneira que esse humor, às vezes, ilumina caminhos que levam a soluções não pensadas também. Então, o humor é uma abertura para o inusitado, assim, para a gente poder ver o que é diferente, e uma abertura para se surpreender também com possibilidades então novas que envolvem a criatividade. Então, é nesse sentido que estou falando do humor, que Jonas está colocando o amor como algo positivo, né? E não perder, então, essa capacidade de manter o nosso coração leve e alegre, né? Claro, a gente não vai poder manter isso 24 horas do dia na nossa vida, né? Mas com uma base ali que nos sustenta e que faz a gente poder lidar de uma maneira com a realidade quando ela nos confronta com as dificuldades e com as nossas próprias limitações, né? Aqui é de Joana, olha só. No meu, na página 223. O esforço para se preservar
o sentido de humor, a capacidade de crítica, a busca do prazer e a própria individualidade é um desafio que deve ser aceito em favor do crescimento intelecto-moral e do desenvolvimento espiritual que constitui as metas da vida. Então, ela fala assim, desse esforço realmente de poder manter o humor. Só que esse humor não está em oposição à crítica da vida, até uma atitude crítica e responsável em relação à vida. Elas vêm junto aqui para a Joana de Anjos. Cristina? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estou entendendo que esse humor está muito ligado a um sentimento interno, mas como imigrante, nós sabemos que o humor, numa outra língua, numa outra cultura, num outro país, é a última coisa da qual a gente se apropria como imigrante. Porque o humor está muito ligado... Eu digo assim, o humor numa conversa, não é entre amigos, ou seja, ou colegas de trabalho, que seja. Mas esse sentido de humor, de brincadeira, é a última coisa que a gente se apropria. Eu vivo na Noruega há quase 40 anos e tenho ainda uma grande dificuldade de me inserir em determinados momentos para entender o humor e as brincadeiras e as gargalhadas. Então, como é que fica isso para nós, imigrantes? Essa dificuldade, Sim. Como é que se trabalha isso? Tu está falando, Cristina, em função de tu não entender o tipo de a cultura local com a sua forma de brincadeira e de humor próprio daquela cultura. Não no sentido do humor enquanto eu me senti estrangeiro e não adaptado àquele mundo, no sentido de me sentir excluído e aceito. É mais no sentido de entender realmente a dinâmica cultural do humor do outro povo. É isso? É isso. Quando isso é parte de pesquisas, não é? É a última coisa de que alguém se apropria quando está num país diferente do seu. O país, na sua cultura, na sua língua, é a última coisa. Então, você pode estar 30, 40 anos e não se apropriar daquilo, porque está muito ligado às questões culturais do país que você, às vezes, desconhece. Porque, assim, o humor... claro, daí é mais esse humor mais expressivo, mais a interação. Porque o humor é uma linguagem da alma, né? Que envolve empatia, envolve sintonia, né? Porque a gente vê assim, quando as pessoas, por exemplo, no jazz, por exemplo, quando tem a improvisação, né, musical, né? Tu está ali tocando e outra pessoa começa num acorde, de repente o outro entra e começa aquela improvisação harmônica, né, gostosa, interessante. Então, de uma maneira, para poder ter humor, tem que ter fluidez, né? Tem que ter aquela de improvisar, e para isso tem que ter em sintonia. E realmente, como quando tu não foi criado num país onde tu está inserido desde muito cedo, tu não internalizou essa linguagem mais não tanto tão manifesta assim, né? Subentendido, porque o humor tem muito a ver com o subentendido, né, Cristina? Então isso acaba dificultando um pouco essa integração, né? Mas de uma maneira, mesmo que tu não consiga se relacionar de maneira mais tão fluida assim, numa cultura diferente, tu pode manter realmente isso que tu falou antes do humor interno, né? Mas, claro, enquanto interação, enquanto troca, isso se faz mais difícil quando a gente não está inserido na cultura que a gente está participando, fazendo parte naquele momento. Eu sou Li. Me vejo totalmente diferente da Cristina, por isso que eu estou até rindo. Eu estive, gente, olha, quando eu vim para a Suécia, eu percebia que as pessoas, nos pontos de ônibus, aquela seriedade, aquela coisa. Eu chegava e dizia assim, bom dia, ninguém respondia. E assim eu fui insistindo durante meses, até que alguém começou a responder, depois, no final, todos respondiam. Então, aquela também é questão da forma de ser do povo, mais fechado.
Muito bem. Quando eu estive em hospital, inclusive, tive um probleminha. Então, eu já estava boazinha, já no segundo dia, eu comecei a ensinar o pessoal, as enfermeiras, a dançar samba. Eu não estou brincando, é sério. Adoraram, porque a gente tem que também se convidar, porque senão não funciona. Eles são fechados. Quando eles veem que você começa a se abrir, eles se abrem também. Então, eu não tive esse problema aqui na Suécia. Eu estou sendo sincera, sendo honesta. Eu não tive, pensei, meu Deus, Cristina Amaro, precisamos conversar, viu? Porque realmente não tive, não. Mas também a minha personalidade é cheia de bom humor, por isso também, sabe? Cheia de bom humor. É porque a minha pergunta não foi exatamente sobre isso, foi numa outra questão, né? De se apropriar do humor deles, do humor daqui, do país mesmo. Foi um pouquinho diferente, mas... Eles têm a forma deles falarem, a forma do humor deles. Isso não é fácil, não. Isso você tem toda a razão. Mas quando eu consigo pegar uma linhazinha, um rabinho, eu estou aí, lá também. Então, eu também acabo sendo a dona da festa. É sério isso, sério. Por isso que eu sempre tive muitos amigos suecos. Tenho muitos amigos e amigas suecas. Então, eu não tive problema nesse sentido, não, aqui, viu? Mas eles serem fechados no inverno, eles se fecham muito no inverno, por causa da escuridão, né? Muito bem. Ana, tu quer colocar depois a Amélia? Obrigada. Eu estava entendendo um pouco diferente essa questão do humor, assim, lembrando do Jean Russo, então, quer dizer, ele na hora da fogueira, e o bom humor dele de fazer a brincadeira com a senhora é um humor que é mais alto, quer dizer, não está interagindo com aquela população. Então, me vem muita imagem, por exemplo, do Dalai Lama. Ele está sempre sorridente, calmo. Ele anda em todos os países, sempre ele se acha assim, acha que as coisas são curiosas, são interessantes, ele dá uma risadinha, mas assim, eu penso que o humor, veja se eu estou errada, por favor, é isso que eu estou perguntando, que o humor que está falando aqui é um humor mais além, não é um humor que a gente se relaciona assim no nível do dia a dia, com os colegas e coisa, mas é um estado de alma em que aquela pessoa transita em qualquer situação, sempre no bom humor. Até mesmo eu penso assim do Divaldo, tantas vezes que a gente viaja com ele, tantas situações inusitadas, tudo ele acha, que interessante, perdemos o trem, muito bem, vamos ver o que podemos fazer então. E não se altera, assim, não se chateia, e as pessoas, quer dizer, ele faz piada, às vezes a pessoa não entende, não faz diferença, porque o estado dele é jovial e o humor é bom, se a pessoa entrou na piada, não entendeu, não faz diferença. Então, eu acho assim, é como se fosse subindo um nível, além das relações sociais normais. Será que é isso? É isso, Ana, mas de uma maneira, na medida que tu tem isso, tu consegue dialogar com a cultura também. Então, são aspectos diferentes do que a Tina e o Soli colocaram, mas elas não estão dissociadas, né? De uma maneira que eu mantenho esse humor interno, né? Eu consigo, de uma maneira, abrir espaço para o diálogo com o outro, para as situações que a vida apresenta, e também vou conseguir ser sensível à cultura do outro, buscando, dessa maneira, integrar ela na minha vida de maneira positiva, né? A Amélia quer colocar alguma coisa, Amélia? Boa noite, Gerson, obrigada. Eu queria era comentar, se calhar, fazer uma análise bem pequenina da questão do humor. Porque eu acho que o humor tem sim a ver com o sentir. E quando nós vamos para outros países, com o sentimento de pertença. Quando nós nos sentimos bem em qualquer país, nós não temos esta sensação de separação. Eu conheço 56 países, eu costumo dizer assim, eu lido no planeta Terra como se eu fosse cidadã de qualquer país deste planeta. Então, há essa característica do humor que me é peculiar, por exemplo, porque eu perdi marido e filha aos 25 anos, eu aprendi a sobreviver e a levar a vida com humor, porque se assim não fosse, não teria como sobreviver. Okay? Aqui na Casa de Caminho nós temos tanto trabalho
que quando alguém do grupo diz assim, estou com dor de cabeça, a gente já goza, você andou cortar a cabeça dos outros, levanta e vamos trabalhar. Não há espaço para doenças, porque a gente fica gozando uns com os outros, mesmo na hora que eu tenho um problema, e então o problema fica mais leve. O problema fica mais leve. E depois faz parte aqui da característica do povo angolano, por exemplo. É um povo que, mesmo no meio da dificuldade, por isso não há essa taxa de suicídio, né? Hoje aparece um caso ou outro, mas nós não temos. Primeiro, porque há uma rede social forte. Segundo, porque há esta coisa do humor, não é? Que é bastante grande, que as pessoas, todas elas, mesmo na desgraça do outro, às vezes a gente fica gozando. A sua avó está com quantos anos? 90? E para o dia que a sua avó morrer, aquilo vai ser uma bela de uma cachupa. As pessoas ficam levando tudo com muito humor. Eu concordo, sim, com Joana, que efetivamente o humor é de facto uma leveza da alma, é essa parte de uma determinada evolução da própria alma que, como disse a nossa irmã Ana, sobre Divaldo, a gente leva tudo, ok, pula, faz um gozo num problema, vai para o outro e faz um gozo no outro e vai para frente. Porque quando a gente está muito agarrado a tudo o problema, nós levamos tudo a ferro e fogo e enervamos-nos com tudo, estamos sempre com um monte de problemas. Mas se nós nos abrimos ao humor, e principalmente sendo reencarnacionista, a gente está tirando, na outra encarnação deve ter cortado a cabeça de um gajo. Aquilo deve ter feito. Eu, quando vejo alguém que está bem zangado comigo, eu digo assim, nossa senhora, eu devo ter cortado a cabeça desse indivíduo, ou eu devo ter traído esse indivíduo, com certeza que foi meu marido, eu traí o indivíduo. Sempre vou à procura de um estado de humor para ultrapassar o problema. Era só isso que eu queria. A gente lembra do São Francisco, né? Que uma vez ele foi buscar comida num lugar de irmãos, né? de uma outra congregação, e aí o porteiro não reconheceu eles, achou que eles estavam mentindo e começou a bater neles, né? E aí o irmão que estava com o São Francisco, né, o colega dele, começou a reclamar e dizer para o São Francisco, mas explica para ele, São Francisco. E o São Francisco só agradecia, e ria, né? Apanhava, agradecia e ria. Então, vamos agradecer a recepção desse irmão aí, né, que está nos dando o que ele tem de melhor, né? Tipo assim. Então, né, realmente, porque o humor acaba tendo que ter um certo desapego também, né? Para tu poder brincar e levar as coisas de uma maneira mais versátil e rica. Porque quando tu fica no apego e preso em certas expectativas ou exigências ou imposições, né? Tu vai encarcerando tua alma. E a tua alma vai ficando limitada e ela vai empobrecendo. E com isso a gente vai perdendo também a capacidade de poder fluir e brincar daí com a vida, né? Então, de uma maneira, você vê com uma alma que vai perdendo realmente a possibilidade, né, de se sentir aceita e integrada na vida, né? E por isso que a Joana, no capítulo 7 do Amor e Batimão, ela vai entrando nesse entendimento da perda do humor até chegar dos impulsos doentios, perversos, né? Que ela vai falando que, de uma maneira, na medida que a gente vai quebrando os vínculos com a nossa essência e com os valores que norteiam a nossa vida, o equilíbrio da personalidade vai se fragmentando, né? De uma certa forma, né? E aí ela fala que há um rompimento em vários níveis da realidade, tanto um rompimento com ele mesmo, né? Com a própria com o seu mundo interno, com a sua dinâmica mental, e um rompimento também com o corpo. Então, há uma desarmonia tanto mental como corporal. E essa desarmonia, a Joana vai nos colocar, que vai perdendo a noção de unidade, que é fundamental para o espírito. Todo o processo de individuação, quando Jung dizia sobre a busca de individuação que a gente viu no final
outro roteiro, a individuação tem a ver justamente com essa unidade, com essa integração, essa integralidade das nossas partes num todo harmônico, né? E na medida que a gente vai perdendo essa unidade, a gente vai se desarmonizando e processos mentais do passado, mal resolvidos, começam a ganhar força. E a minha capacidade de administrar o meu passado negativo, conflitivo, ou os problemas da vida, vão também se perdendo, vão me fragilizando. E aí começa a haver um desarranjo tanto do corpo, muitas vezes, né, no grau de vitalidade e das energias que movimentam o meu corpo, como também um desarranjo emocional, né? E o que acontece? Um complexo, né, negativo que está lá, que quando eu estava bem, ele não tinha força para agir, começa a me assaltar, começa a ganhar força e romper o controle do ego. Ou o ego começa a se identificar com uma imagem antiga, negativa, da qual ele estava tentando se libertar, mas em função dessa ruptura da harmonia, ele acaba regredindo e acaba buscando numa imagem anterior da qual ele se identifica, se torna prisioneiro, e isso vai gerando daí todo um processo de patologização, de patologia, de adoecimento, tanto físico como psicológico, né, gente? Então, isso são coisas que vão acontecer. A Kate está perguntando qual seria a melhor receita para o processo de revisão e reconstrução do humor. Eu acho que passa muito por isso, né? De a gente poder resgatar o significado da nossa vida, de ter um sentido maior, de ter também uma certa aceitação, porque esse processo de desarmonia interior provoca uma dinâmica interna que Joana vai dizer que é um processo de autopunição, impulsos autodestrutivos ou contra o mundo, na agressividade, na violência contra as pessoas, ou um processo autodestrutivo contra mim mesmo, né? Nos comportamentos afligentes, comportamentos que me põem em risco, abuso de álcool e droga, e o suicídio, como vocês falaram no início do encontro hoje, e assim por diante. Então, de certa maneira, né, para resgatar esse humor, a gente tem que resgatar a harmonia interna, que envolve uma compreensão profunda da vida e um processo de harmonização comigo mesmo, de fazer as pazes comigo, de me aceitar, de poder aceitar meu limite, aceitar também a realidade da vida. Então, essa aceitação ela é importante nesse processo de reconciliação conosco mesmo e um bom humor também, né? Porque as frustrações, os processos de autorrecriminação, uma certa raiva da vida, né? Isso vai de uma maneira criando um tom emocional desfavorável que, se a gente não tem cuidado, isso começa a se tornar cronificado na gente, começa a criar um temperamento, um estado de humor negativo, crítico, pesado, destrutivo. Isso vai afetando a personalidade toda de uma maneira, né? Tanto do ponto de vista do corpo, como também de vários movimentos internos, onde isso vai gerando cada vez mais uma desestabilização do nosso mundo interno, né? E o que Joana vai falar aqui, né? Ela vai falar justamente de um processo de autonegação, né? Então, tudo isso, de certa maneira, esse desacordo conosco mesmo, esse desencontro, essa perda de conexão, essa unidade que é tão importante, essa unidade que é eu comigo mesmo, eu com o meu corpo, eu com a natureza, eu com
com Deus, eu com o universo, eu com a sociedade, essa unidade que representa esse eixo vertical que possibilita, né, poder estar em sintonia com a vida. E na medida que vou perdendo de uma maneira esses processos, fatores hostis de Joana de Ângeles, né, começam ser despertado, que a gente tem uma alterança, a gente carrega muito elemento do passado mal resolvido ainda, assim como o nosso passado. E ele é feito de conquistas que vão sendo automatizadas ao longo dos milênios, que não preciso fazer consciência, porque daí o meu self já rege diretamente do inconsciente, não precisa passar pela minha consciência. Então, o inconsciente também é a conquista das coisas que eu assimilei, incorporei, integrei na minha vida, e que eu não preciso do ego para poder organizar, estruturar. Ao mesmo tempo, ou fatores de conflitos que estão ainda presentes no meu inconsciente, mas que não estão ativos naquele momento. Por que não estão ativos? Porque, nesse momento, nessa nova encarnação, eu consegui me identificar com uma outra identidade, eu esqueci aquelas situações e não tem nenhum estímulo naquele momento que me conecta com aquele passado e possa despertar aquele conflito que está lá latente, né? Mas ele não foi resolvido, ele só está lá, ainda aos pouquinhos, pulsando, movimentando, e de uma maneira querendo, né, vir à tona, porque tudo tem que ser drenado e ser transformado. Mas, ao mesmo tempo, tem um sistema ali interno que mantém aquele núcleo conflitivo mais ou menos contido, né? Ou não potencializado. Na medida que eu vou perdendo essa vinculação comigo mesmo, o que acontece? Essas heranças de nós mesmos que trazemos começam a ser ativadas, né? E aí a gente começa a despertar na nossa consciência, nível de ego, pouco a pouco, um espaço, diz a Joana, por uma identificação com a culpa, com outros processos de autopunição, ou de fragilidade, ou de medo, ou de fragilidade que a gente vai perdendo a credibilidade em nós mesmos. Ou a gente vai se identificando com aquele padrão do passado e aquilo vai tomando cada vez mais força dentro da gente, né? E isso, de uma maneira, vai nos ocupando de certa forma. Daí a Patrícia coloca aqui, isso também é a fragmentação da personalidade, que ela refere no capítulo 12, do item impulso doentio e perversos, justamente. É uma coisa que tem a ver com essa fragmentação, tem tudo a ver exatamente isso, porque, de uma maneira, essa perda de unidade, de harmonia, gera essa fragmentação da personalidade em um estado cada vez mais de conflitos, né? Fabrício, quer colocar alguma coisa? Não, já pode dar continuidade. Ok. Então, assim, né, gente, esse processo que vai gerar então comportamento de autonegação, né? E que abre, então, vários caminhos de autopunição, como eu falei, ou de um processo que entra um processo de destruição, né? Seja por raiva, seja por violência, seja por crítica, seja por um processo de impedir da fluidez das minhas energias internas, ou mesmo das energias físicas, porque a energia ela tem que fluir, né? A energia, a vida é fluidez, a vida exige movimento. Toda vez que a gente estanca a libido, a energia, seja
vital, física, como a energia emocional, ela é estancada, ela vai cair para um outro lugar, ela vai ser escoada para um lugar. E aí isso vai gerar, de uma maneira, algum complexo vai roubar aquela energia, vai se apropriar daquela energia e vai gerar algum movimento daí que não está sob o controle do ego. Ou o ego vai começar a ter comportamentos esdrúxulos, que a Joana vai falar, vai compensar também. Às vezes a gente vai querer compensar esses processos patológicos ou esses processos de crise e de conflitos, buscando ou fugindo, né? E essa fuga do mundo e de si mesmo pode se dar através de padrões de se fechar, né? Em um insulamento interno que pode levar até numa esquizofrenia, ou de comportamentos exóticos, diferentes, para agredir o mundo, ou para poder meio que compensar a frustração. Então, de uma maneira também, esse tipo de comportamento é comum de acontecer, né? De exagerar comportamentos que pode até ser aceitos pela sociedade, mas que são muito exagerados, como uma forma também de alienação interna, né, da vida. E eu me identifico com aquele tribo, com aquele universo, como uma forma de lidar com essa dissociação que eu estou gerando, seja comigo mesmo, seja também com a sociedade, né? E tudo isso não deixa de ser formas, né, gente, de desamor, a Joana disse, porque na base de tudo isso está o quê? Uma falta de amor. Porque amor é compreensão. Amor é a capacidade de perceber, de poder se colocar no lugar do outro e no lugar das nossas outras partes internas também da gente. Patrícia, tu quer colocar alguma coisa? Boa noite, Gelson. Desculpa, eu fiquei em dúvida em 2 pontos no capítulo 7. Um relativamente à massificação. A Joana diz aqui, no item massificação. No capítulo mesmo. 7 do Amor Imbatível Amor? Sim. No item massificação, ela diz que a massificação permite a liberação negativa e perturbadora dos conflitos do homem. Isso me fez muita confusão. E o outro ponto é quando ela fala nos comportamentos autodestrutivos das algemas psicológicas. Então, vamos pegar o primeiro, né? Obrigada, agradeço. A massificação que ela vai falando aqui é que existem esses padrões arquetípicos, né? Que a gente vai... que todos nós trazemos no nosso inconsciente coletivo, né? Que a gente já viu também, né? Então, o que acontece? Quando eu não consigo dar uma expressão própria para a minha natureza arquetípica e consigo, de alguma maneira, estabelecer um diálogo criativo e favorável, né? Me mantendo em sintonia comigo mesmo, né? E o que acontece? Eu perco conexão com esses arquétipos e a capacidade de dar expressão para eles, e eu acabo me envolvendo com um padrão que é coletivo, né? E aí, nesse tipo de massificação, eu vou perdendo também a conexão com a minha alma, com a sensibilidade, e começo até de discriminar a própria realidade, né? E aí o meu ego, ele está muito daí identificado com a persona, como a gente já viu antes, né? Com essa consciência coletiva. E aí os arquétipos coletivos e os impulsos mais primários da natureza coletiva vêm à tona. E eu acabo, muitas vezes, me dando direito ou sendo arrastado por essas forças coletivas, né? E aí me perdendo a minha individualidade, muitas vezes, né? Não sei se era isso que queria trazer.
sim, eu percebi isso, mas a minha dúvida era porque ela fala permite a liberação negativa e perturbadora dos conflitos do homem. É porque Sim, ele porque daí, vai para o instinto? isso, porque daí esses arquétipos eles ficam mais regressivos, né? Como a gente não consegue fazer uma diferenciação, porque o processo de individuação e o processo de caminhada evolutiva é um processo de elaboração, né? Elaboração, a gente vai do geral para o particular, né? A gente vai dos aspectos, dos impulsos primários para impulsos refinados. Então, na medida que a gente entra num processo de massificação, tu entra num processo mais regressivo. E aí tu fica tomado por esse processo que ela diz aí, né? Que envolve a liberação de aspecto não conscientizado, não elaborado, ainda muito primário, né? É um processo regressivo, digamos assim. É regressivo. Uhum. E Ok, o outro obrigada. aspecto que tu tinha falado, qual era mesmo? Era mais à frente no item comportamentos autodestrutivos, quando ela fala a ruptura das algemas psicológicas responsáveis pelo desprezo do si mesmo. Essas algemas psicológicas, eu fiquei assim, se o Gelson pudesse falar um pouco mais, se você pudesse falar um pouco mais, eu agradecia. Aonde que está isso para mim ver o contexto? No meio do item comportamentos autodestrutivos. Ela vai falar a ruptura das algemas psicológicas. Começa assim o parágrafo? Tá, já sei. Achou? Uhum. Essas algemas psicológicas eu fiquei assim sem perceber muito bem o que ela queria dizer com isso. Sim, aqui ela está falando, sim, todas esses condicionamentos negativos que a gente vai assimilando, né, durante a nossa vida. E daí entra várias coisas, essas algemas. É tanto coisa do passado que a gente traz ainda, de culpa, de concepções equivocadas, de condicionamentos negativos, como também todas as algemas dessa encarnação com a educação da família. Uma mãe superprotetora, uma educação desumanizante, que nos leva a nos sentir inferior. As algemas aqui é tudo aquilo que aprisiona a nossa alma e nos impede de ir além no nosso processo de crescimento espiritual, né? Porque daí essa algema vai gerando justamente esse desprezo por nós mesmos, né? Porque essas algemas elas vão entrar nesse movimento de autodepreciador, né? Vão me tirar de mim mesmo e da minha capacidade de poder compreender a minha natureza essencial e poder me perceber além de que eu não sou isso tudo, que eu não sou essas coisas, que eu tenho uma natureza que pode superar tudo isso e acreditar em mim. Então, na medida que eu não acredito em mim, e por causa dessas algemas, eu começo, então, a me perder de mim mesmo num processo que ela fala de desprezo para a minha vida, para a minha realidade, ou para a minha capacidade de poder caminhar e crescer espiritualmente e psicologicamente. Compreendo. Engloba aí a parte dos mecanismos de defesa, Gelson? Nas algemas? Não, aí é um pouquinho diferente. Pode abarcar como ou não. Se as defesas forem negativas, sim. Mas se os mecanismos de defesa foram favoráveis e necessários, aí não. Depende a serviço de que estão essas defesas, né? Ok, obrigada. Para encerrar, eu só li bem rapidinho, então, para a gente terminar, que nosso horário já está finalizando. É rápido. E como é que fica, então, essas situações são muito sérias, extremamente sérias, é quase que a personalidade se explica, como é que falei isso em português? Se divide até. Porque parece que perde até a personalidade. Doc, como é que fica, então, se a pessoa desencarna, de repente, uma pessoa assim, um homem, uma mulher, o que quer que seja, um jovem, uma jovem, como é que fica daí o desencarne? Eu não estou falando da reencarnação, o desencarne de uma pessoa assim. Mas a gente vê isso, né? Eu falei, quantas pessoas já desencarnam e estão fechadas na sua fantasia que nem enxergam a realidade?
e ficam anos presos numa fixação mental, né? Então, porque esses complexos, essas emoções, são tudo imagens que a gente cria também. E se a gente alimenta essas imagens, fica preso nelas, quando a gente desencarna, a gente pode continuar preso nelas, né? Claro, há todo um movimento da vida com desencarne de poder nos trazer uma consciência, mas isso não é uma garantia, né? Então, tem pessoas que estão no século XX e estão vendo carroça ainda, né? Porque estão presas lá no ambiente espiritual da última encarnação. Então, tão fechadas nelas mesmas que não conseguem romper aquela auto-obsessão que elas criaram para elas mesmas, né? Então, a dinâmica espiritual psicológica, depois que a gente desencarna, ela é muito diversa e complexa. Ela tem várias possibilidades. Tem muita gente que continua com esse padrão, né? Mesmo desencarnando. Mas não é que ela regride de uma forma que se torna larvas e aqueles espíritos... Pode, né? Eu sou dependendo... Nossa, coitadinhos! Né? Dependendo da nossa mente, né? A gente pode ir num processo regressivo, que a gente não evolui, né? A gente não evolui, mas a gente pode regredir, né? Que são coisas diferentes. Ok, obrigada. Muito bem, gente. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém faz a prece para nós? Posso fazer hoje, não? Ok. Senhor Jesus, divino amigo, queríamos, em primeiro lugar, vos agradecer por essa aula maravilhosa de esclarecimento, que nos ajuda a crescer, Senhor, a evoluir. Agradecendo profundamente o Dr. Gelson pela sua bondade, generosidade para conosco. Senhor, pedimos o vosso amparo, porque realmente, só por essa aula se percebe realmente que a humanidade está numa situação muito, muito difícil ainda. Então pedimos por ela, Senhor, pedindo por nós todos, pedindo por aquele, Senhor, que está nas avenidas dos prazeres, totalmente desvairados de si mesmos, achando que estão vivendo. Senhor, vos rogamos misericórdia, para que eles possam ter tempo para se recuperar, para que possam se voltar, aproveitar ainda que é o tempo da pandemia, que é uma bênção, para voltar-se para si mesmo. Pedindo, Senhor amado, por aqueles que são isolados, estão isolados em si mesmos, por sofrimentos, por não aguentarem consigo mesmos, por não aguentarem com a sociedade, por estarem julgando o tempo todo também, porque isso dá isolamento. Nós não temos o direito de julgar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter mais discernimento do que pode ser o melhor naquela situação, para que não cheguemos, Senhor, a perdermos o humor. O humor é importante, aprendemos hoje, pedindo ao Senhor do amor que tenha misericórdia de todos aqueles necessitados, encarnados, Senhor, desencarnados, que estão perambulando, sofrendo, rogando por eles, ó Mestre querido, que eles possam encontrar os centros e as reuniões mais próximas de estudos, reuniões de vibrações amigas, para que possam aurir, Senhor, um pouquinho de alívio, de descanso, pedindo ao Senhor do amor que a vossa luz amorosa não nos falte e não falte aquele, Senhor, que nem sabe que necessita. Pedimos assim, agradecendo por esses estudos, por essa maravilha. Nós pedimos licença para encerrar, Senhor, os estudos dessa noite. Assim seja. Obrigada, boa noite.